A eleição para o Senado em 2026 desponta como uma das mais decisivas da história política recente do Brasil. Diferentemente de pleitos anteriores, o foco estratégico das principais forças políticas não está apenas na presidência da República, mas na composição da Casa Alta do Congresso Nacional. A possibilidade de instaurar processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal STF. Assim, a disputa eleitoral ganha contornos estruturais, envolvendo não apenas projetos de governo, mas a própria configuração do sistema político brasileiro. Você está olhando para 2026 e pensando apenas na presidência, mas o verdadeiro jogo pode estar em outro lugar. Existe um número que pode mudar tudo: 41. Quem atingir essa marca no Senado terá poder para travar governos, pressionar o Supremo Tribunal Federal e redefinir o equilíbrio entre os poderes. O que está em jogo não é apenas política, mas o controle institucional do Brasil pelos próximos anos, em uma disputa que pode mudar completamente o rumo do país. O Senado sempre foi visto como uma casa mais discreta da política brasileira, mas esse cenário mudou de forma significativa nos últimos anos. Hoje, ele ocupa posição central nas decisões que envolvem o equilíbrio entre os poderes. Diferente da Câmara dos Deputados, o Senado possui atribuições estratégicas, como julgar autoridades e aprovar ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 2026, essa função ganha ainda mais relevância dentro de um contexto político cada vez mais polarizado e tenso. Nas eleições de 2026, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa, o que representa 2/3 de toda a composição da casa. Isso significa uma renovação profunda e rara na história recente do Brasil. Não se trata apenas de substituir nomes, mas de redefinir forças políticas. Quem vencer essa disputa poderá influenciar diretamente o funcionamento do Congresso e o equilíbrio institucional do país por muitos anos à frente. O número mais importante dessa eleição é 41. Essa quantidade representa a maioria absoluta dentro do Senado Federal. Com esse total de parlamentares, um grupo político consegue controlar votações decisivas, eleger o presidente da casa e influenciar diretamente a pauta legislativa. Mais do que isso, essa maioria permite definir os rumos das decisões mais sensíveis do país, tornando o Senado um verdadeiro centro de poder político no Brasil atual. Ter maioria no Senado não significa apenas aprovar leis. Esse poder permite barrar propostas do governo, travar reformas e até impedir indicações importantes. Além disso, o Senado pode autorizar a abertura de processos contra ministros do Supremo Tribunal Federal, algo que nunca aconteceu na prática. Mesmo assim, essa possibilidade passou a fazer parte do debate político, aumentando ainda mais a tensão entre os poderes da República. A direita brasileira já identificou a importância estratégica do Senado e tem trabalhado para ampliar sua presença na casa. A meta é conquistar o maior número possível de cadeiras e formar um bloco coeso. Essa articulação envolve alianças regionais e escolha cuidadosa de candidatos. O objetivo não é apenas crescer politicamente, mas garantir influência direta nas decisões institucionais mais importantes do país nos próximos anos. O governo e seus aliados também reconhecem o risco de perder o controle do Senado. Caso a oposição conquiste maioria, o executivo poderá enfrentar dificuldades para governar. Isso inclui bloqueios de projetos, investigações e resistência em votações importantes. Por isso, a estratégia governista envolve fortalecer alianças e evitar a dispersão de votos, tentando manter uma base sólida dentro da casa. No meio dessa disputa está o chamado Centrão, um grupo político conhecido por sua atuação pragmática. Diferente de outros blocos, ele não segue uma linha ideológica fixa, mas negocia posições conforme o cenário. Isso faz com que sua participação seja decisiva na formação de maiorias. Dependendo de como se posicionar,
pode garantir estabilidade política ou aumentar ainda mais a disputa entre governo e oposição. Outro fator importante é o tempo de mandato dos senadores, que dura 8 anos. Isso significa que os eleitos em 2026 permanecerão no cargo até pelo menos 2034. Dessa forma, as decisões tomadas nessa eleição terão efeitos de longo prazo. Não se trata apenas de um ciclo político, mas de uma influência contínua sobre o funcionamento das instituições brasileiras por quase uma década. O Senado também desempenha papel fundamental na aprovação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Com aposentadorias previstas nos próximos anos, novas indicações serão feitas pelo presidente da República. No entanto, cabe ao Senado aprovar ou rejeitar esses nomes. Isso dá aos senadores um poder direto sobre a composição do judiciário e, consequentemente, sobre decisões importantes do país. A polarização política que marca o Brasil nos últimos anos também chegou ao Senado. O que antes era um ambiente mais moderado se transformou em um espaço de disputa intensa entre diferentes visões de país. Essa mudança aumenta o nível de tensão e torna as decisões ainda mais imprevisíveis, refletindo diretamente no cenário político nacional. Para alguns setores da sociedade, a disputa pelo Senado representa uma tentativa de reequilibrar os poderes. Para outros, trata-se de um risco à estabilidade democrática. Independentemente da interpretação, é evidente que o Senado deixou de ser um ator secundário e passou a ocupar posição central nas decisões que moldam o futuro do Brasil. No fim das contas, a eleição de 2026 não será apenas sobre escolher representantes, mas sobre definir quem terá poder para influenciar as regras do jogo político. O Senado pode determinar limites para o Executivo e o Judiciário, tornando-se peça-chave na organização institucional do país e na condução das decisões mais importantes. Agora fica claro que a eleição de 2026 vai muito além da escolha de um presidente. O Senado terá papel decisivo na definição dos rumos do Brasil nos próximos anos. Tudo gira em torno de uma maioria que pode mudar completamente o equilíbrio entre os poderes. A grande questão é quem conseguirá alcançar esse número e quais serão as consequências dessa conquista para o futuro do país. Diante disso, a eleição para o Senado em 2026 não pode ser compreendida apenas como uma disputa legislativa comum. Trata-se de um momento-chave para a redefinição das relações entre executivo, legislativo e judiciário no Brasil. Mais do que escolher representantes, o eleitor estará, em última instância, influenciando o desenho institucional do país e os rumos de sua democracia nas próximas décadas. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.